vamos conversar, porque senão o horário começa a atrasar as outras mesas. Bom dia a todos. Daniel e Carol, super obrigada por me convidar para moderar essa mesa, que para mim é bastante importante. Então, uma mesa de entomologia que está muito bem composta. A gente vai ter desde o status de controle vetorial, quanto processos que moldam populações de niçorríncos da linge e estudos experimentais com vetores, com o Dr. Paulo Pimenta no final. Então, nós vamos começar com o Dr. Allan Kardec. Vou pegar aqui. Bom, então, o Dr. Allan, já pode vir subindo, né? Então, o Dr. Allan Kardec Ribeiro Galhardo é do Instituto de Pesquisa e Ciências Tecnológicas do Estado do Amapá, onde ele é diretor de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e coordena o Laboratório de Entomologia Médica. Né? Ele é doutor em Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários pela Universidade Federal do Pará e tem ampla experiência tanto de laboratorial quanto de campo com vetores e estratégia de controle vetorial. E eu queria ressaltar que ele é um grande colaborador do nosso programa de controle da malária, com os trabalhos que eles fazem há longos anos em parceria com o Dr. José Bento Lima. Então, o Dr. Allan, por favor, você vai ministrar a palestra Vector Control in Malaria Transmission Areas. Os próximos 20 minutos são seus, ali tem o tempo e a gente avisa também quando faltar 5 minutos, tá bom? Bom dia. Obrigado, Simone. Obrigado, Nani. Obrigado, Raquel, pelo convite de estar apresentando o nosso trabalho aqui hoje. E a gente pegou um ponto assim de avaliar o controle de vetores baseado em dados entomológicos. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso e depois a gente vai fazer uma breve reflexão de como é que está o nosso controle hoje no Brasil. Antes, para começar a falar sobre o tema, eu fiz questão de buscar essas informações um pouquinho no passado, em relação a como é que começou o programa de malária no Brasil. Né? Então, a gente começou lá com a Fundação Rockefeller e tal, e depois que se transformou-se no DNERU. E é importante lembrar que, nesse período, a base da pesquisa e do controle de vetores era exatamente o que fazemos hoje, não mudamos nada. Isso já tem mais de 80 anos, e a gente tinha como base a utilização de inseticidas, que todo mundo conhece, a nossa famosa bombinha, essa bombinha todo mundo usa até hoje, e a gente pegou essa base da Fundação Rockefeller, do DNERU, e aí vai Sucam, Funasa, e fomos até hoje nos municípios trabalhando da mesma forma. Fazia as aplicações de DDT na época, depois aplicação nas paredes e eliminação de criadouros. Então isso está no manual do DNERU lá de 1939, 1900 e pouco, ou seja, nós temos bastante tempo utilizando essa metodologia de controle, que é para controle de anófilis, transmissores de malária. Voltando já hoje nos manuais do Ministério da Saúde, o que a gente vê? O manual, tanto do Ministério da Saúde, quanto os manuais da Organização Mundial de Saúde, demais manuais que você encontra pelo mundo, todos falam que, para se fazer controle vetorial, eu preciso ter informação entomológica. Ou seja, o que eu tinha na Fundação Rockefeller, o que eu tinha no DNERU, que era fortemente o estudo da entomologia, a gente deixou basicamente de fazer. A gente conhece hoje poucos grupos que fazem entomologia de campo, porque uma coisa é fazer entomologia em laboratório, que tem alguns laboratórios, mas que a gente chama de entomologia operacional, poucos fazem hoje. Ou seja, o que nós tínhamos no passado, a gente não tem mais hoje, que é aquele estudo fortemente na área de entomologia. E quando eu falo em controle, aí eu vou botar aqui todos o que nós precisamos na área de controle vetorial. Eu preciso estudar grau de endofilia, densidade, horário de atividade hematofágica, paridade, se o inseto está resistente a inseticida ou não está. Ou seja, para se fazer controle, tem que ter estudo. Não se faz controle sem estudar. Eu preciso estudar para ter controle. Quando eu vou na tabela 2, eu vejo que tem aqui, eu preciso ter essa informação, ou seja, necessário para que eu faça controle. Se eu borrifo uma casa, se eu entrego um mosquiteiro, se eu faço um controle de larvas, eu preciso de informação entomológica. Porque é a informação entomológica que me dá base para fazer o controle. Aí podem perguntar, mas por que dá base para controle? Pegar um exemplo muito simples. Se o pico do mosquito, por exemplo, transmissor de malária, é 9 da noite, ou 7 da noite, por exemplo, e o morador daquela comunidade dorme às 10,
ele não está embaixo do mosquiteiro às 7 da noite, que é o horário de atividade do mosquito. Então, se eu não tenho estudo, eu entrego para todo mundo. E o que acontece hoje no Brasil? Tem áreas que eu entrego mosquiteiro, que eu borrifo casa, que eu faço fog, que funciona. Tem áreas que não funciona. Ou seja, eu dou um tiro no escuro, porque eu posso estar atingindo o alvo ou não. É o que tem acontecido. Então, quando eu falo em borrifação residual, eu preciso ter endofagia e endofilia. O mosquito está dentro de casa, se alimentando dentro de casa ou não. Porque se ele não se alimenta dentro de casa, a borrifação ela não tem resultado. Né? É só para a gente refletir um pouquinho. Mosquiteiro, esse vetor endofágico, ele está lá realmente, ele está se alimentando, está dentro da casa, está tendo contato com o homem na residência. Tudo isso eu preciso avaliar também no controle de criadouros e também na nebulização espacial FOG, que todo mundo diz que não funciona e a gente pode provar tecnicamente que funciona, desde que seja feito com bases entomológicas. Fazer hoje a aplicação de qualquer inseticida sem base entomológica é um tiro no escuro. Isso que a gente quer mostrar para vocês. Vamos pegar uns exemplos que eu peguei, inclusive o Gilberto me ajudou com essas informações, mostrando como o estudo entomológico vai ajudar no controle. Tem um trabalho interessante sendo feito no território Yanomami, que fizeram, inclusive, saiu uma nota técnica sobre isso, que eles fizeram nota técnica montando a entomologia. Ou seja, eles hoje têm, no território Yanomami, 10 pessoas que fazem entomologia. Então, não se faz controle no território sem estudo entomológico. E a gente começa a ter alguns resultados. Então, fizeram todos os trabalhos de estudo, a parte de laboratório, a parte de campo, e com base nisso, eles definiram o que fazer em cada área específica. Então, assim, não é uma coisa única. Você estuda a área, depois que estuda a área, você faz a intervenção nessa área. E aí, a gente começa a ter alguns resultados de redução de malária no território Yanomami. Então, a gente teve uma redução de um ano para o outro de 31%. Ah, mas é baixo? É. Mas a área Yanomami, a área indígena, é sempre muito difícil fazer controle. Vamos pegar um outro exemplo aqui que nós fizemos lá no garimpo do Gaivota, com mosquiteiros impregnados, de geração F2. Então, fizemos todo um estudo socioambiental para saber se os moradores estavam realmente dormindo, em que horas que eles dormiam. Fizemos todo um estudo entomológico que antecedeu a entrega de mosquiteiros. Todos esses pontos amarelos são áreas com imóveis cadastrados que receberam mosquiteiros. E com base nisso, nós fizemos todo um trabalho depois. E antes da intervenção e após a intervenção, nós tivemos 94% de redução de malária no garimpo. Ou seja, mostrando que se eu estudo entomologicamente, socialmente a comunidade, eu consigo fazer controle. Ah, mas a gente discute até hoje, eu, Bento, a Ana Paula, que coordenou o projeto lá, o que realmente fez isso? Tem uma série de coisas que a gente tem que avaliar. Primeiro, educação e saúde, porque a gente visitava os moradores a cada 3 meses. Então, a cada 3 meses a gente visitava o morador, trocava o mosquiteiro se tivesse danificado o mosquiteiro, incentivava a lavagem desses mosquiteiros, ou seja, a gente conseguiu trabalhar a comunidade por um período longo, com educação e saúde e controle. E aqui nós paramos de trabalhar em 2024, já começou a aumentar a malária no garimpo, ou seja, mostrando que a intervenção, que não foi única, foi só mosquiteiro, não teve mais nada, aí não teve borrifação, não teve aplicação de inseticida, somente mosquiteiro, mas após o trabalho de não estar mais visitando o morador e fazendo educação e saúde, a malária começou a subir de novo, mostrando a importância da atividade. Um trabalho aqui de Anajás, lá no Pará, peguei 2 trabalhos do Pará que eu achei interessante. Anajás sempre teve muita malária, quem conhece Anajás sabe disso. E aí começou-se a fazer estudos entomológicos antes de fazer a intervenção de controle. E aí pegamos 3 localidades, Santa Luzia, Açaituba e São Domingos. Onde está a certa vermelha é onde foi feito o estudo entomológico e, posteriormente, as ações de controle baseado nos estudos entomológicos. E o que a gente vê? Em Santa Luzia, uma redução de 68%, em Açaituba, 77%, e São Domingos, 86%. Com base na informação entomológica. Pegando também outro trabalho, Jacareacanga, é uma área também crítica de malária, e aqui tem 2 exemplos que eu fiz questão de trazer para mostrar a importância. Lá na localidade Aldeia Estirão das Cobras,
teve a intervenção, teve o estudo entomológico em agosto, e em seguida houve a intervenção. Na aldeia Cató, falou assim, mas teve o estudo entomológico em agosto, mas a malária continuou. Opa, será que não funciona o estudo entomológico? Aí vamos explicar aqui. Aqui eu tive, logo em seguida, os estudos entomológicos, a gente teve a intervenção de controle. E aí tivemos a redução de 77%. Já na aldeia Cató, a intervenção só reduziu 24%. Mas por quê? Porque na aldeia Cató, a intervenção foi feita 4 meses após o estudo entomológico, mostrando que o estudo entomológico não é estático, ele não é parado. A gente conversa com os entomólogos de campo, nós temos diversas histórias diferentes, e isso com muita proximidade. Você pega uma área que você tem a transmissão da doença, você faz o estudo entomológico e faz uma intervenção, e tem resultado. Você anda 2 quilômetros daquela área, 1 quilômetro, 2 quilômetros, faz o estudo entomológico e o resultado entomológico é totalmente diferente do que você encontrou a 1 quilômetro antes. Ou seja, não dá para dizer assim, o mosquito pica às 7 da noite. E essa história não existe mais. Nós temos coletado mosquitos em todos os horários, inclusive meia-noite, 2 da manhã, 3 da manhã, com picos altíssimos de infecção. E com picos altíssimos de densidade. Ou seja, qualquer controle que eu faça fora desse horário, ele não vai ter impacto. Por isso que é importante o estudo entomológico. Tem aqui um trabalho muito interessante, que hoje tem o Vetores de Malária, né, e o Gilberto nos ajudou com as informações, mostrando que hoje é possível no sistema Vetores, você colocar toda a ação, toda a captura, toda a pesquisa que é feita, e colocar isso no mapa e cruzar a informação com casos de malária e com intervenções, com metodologias de intervenção. Então, nós pegamos aqui só 2 exemplos. Essa aqui é onde tem os casos de malária, por densidade, e ali onde foi instalado o mosquiteiro impregnado. Então, você pode, como gestor, acompanhar, falar assim, olha, aqui tem malária, mas não tem mosquiteiro. Ou aqui não está 0 de malária e tem mosquiteiro, alguma coisa não tá funcionando. E aqui a gente pega um outro quadro, mesma vez a densidade de malária, e ali já colocando borrifação intradomiciliar e entrega de mosquiteiros, instalação de mosquiteiros impregnados. E aí, pegando hoje o que nós temos de estratégia, se eu lembrar lá, daquele primeiro slide que eu falo na época do Fundação Rockefeller e Deneru, nós temos basicamente, para controle, tudo que nós fazíamos lá. Não acrescentamos mais nada além do mosquiteiro impregnado. Ou seja, desde a época lá, que começou o controle de malária no Brasil, com a Fundação Rockefeller e posteriormente o Deneru, nós temos que lá tinha pelo menos isso, tinha borrifação e tratamento de criadouro. Hoje nós temos o quê? Borrifação e entrega de mosquiteiros e basicamente não fazemos muita atividade no controle de criadouros. Ou seja, nós estamos ainda abaixo do que a gente fazia há 80 anos atrás. E hoje a gente tem mais coisa para ser feita, tem muito estudo sendo feito já. E aí, só para poder mostrar, desde 1939 até 2026, o que é que eu faço? Aplicação de inseticida residencial. Basicamente, o controle de malária, quando se fala de controle de vetores, é basicamente isso. Condenando isso? Claro que não. Não estamos dizendo que não funciona, que não dá certo. Mas precisamos pensar um pouco. O que a gente precisa pensar? Primeiro, quando você pensa entomologicamente, quando você chega numa área, você tem um monte de interrogações, um monte de perguntas. O que é que eu faço aqui? Mas para eu fazer alguma coisa nessa área, eu preciso estudar essa área. Eu preciso conhecer essa área. Eu preciso conhecer esses vetores. Né? Então, o IA é fabuloso. É só botar o mosquito errado, mas o restante tudo bem. Assim, o mosquito não é bem um anófile, mas vamos lá. Eu tentei botar um anófile, mas não conseguia. Mas eu botei ele em cima para não escapar do anofelino. E aí a gente fica pensando, o que eu faço? Porque, às vezes, quem é gestor e quem trabalha em campo, você controla um mosquito numa área e não consegue controlar na outra. Você consegue controlar a transmissão e na outra não, fazendo a mesma atividade que você fez. E aí eu peguei um trabalho publicado para o nosso grupo, é antigo esse trabalho, mas vale a pena a gente refletir sobre ele. Já em 2004, é um trabalho feito lá em Macapá, em 3 comunidades ribeirinhas, uma muito próximas da outra. O que a gente observou lá?
que nessa época a gente fazia o quê? Todo dia, às 6 da manhã, por 1 hora, a gente fazia a captura de repouso, dentro da casa e na vegetação ao entorno da casa. E o que a gente observou lá? Que 72% dos mosquitos engurgitados não repousam dentro da casa. Aí volto para a minha interrogação. Se ele não repousa dentro da casa, borrifar a casa funciona? É uma pergunta que a gente tem que fazer, tem que estudar sobre isso. Mas também não é como eu falei antes, não é estático em entomologia. Na mesma área, São Raimundo e São João não fica nem 1 quilômetro distante, eu tenho mais mosquitos dentro de casa do que na vegetação. Ou seja, talvez São João funcione, talvez São Raimundo não funcione. É uma pergunta, né? A gente tem que observar esses detalhes. Outra coisa importante desse mesmo trabalho que nós fizemos, a gente sempre fala, o Darlinge é antropofílico, como se não se alimentasse de mais nada que não fosse o homem. Não é verdade. Né? Nós temos aqui bovinos 56%, ou seja, ele pega sangue em qualquer um, ele precisa de sangue. Se tem homem ou não tem homem, ele precisa de sangue. Se a gente pegar aqui, tem múltiplas alimentações também, encontramos mosquitos com sangue humano, sangue bovino, sangue de aves, de roedores. O que eu quero dizer? Nós precisamos estudar, gente. Nós precisamos entender mais um pouco sobre isso. A gente acha que a gente já tem informação suficiente de entomologia. A gente não tem. Eu garanto a vocês que a gente não tem. A gente precisa de muito estudo ainda para se fazer controle vetorial. E aí, 2 perguntas iniciais, tem algumas outras. Qual o questionamento que eu me faço hoje? A borrifação residual funciona? Eu garanto que ela funciona em matar mosquito. Isso eu garanto que funciona. A gente faz muitos testes lá em Macapá. Isso aqui é nossa casa teste lá, que a gente testa vários tipos de superfície. E tem produtos hoje no mercado que têm efeito residual por 12 meses, dependendo da superfície. Então eu tenho um produto bom. Eu sei que eu tenho um inseticida que é eficiente para poder matar aquele mosquito. Tá? Eu conheço ele lá, ele está lá. Então isso funciona. Mas a pergunta é, porque aqui eu coloco o mosquito dentro de um cone exposto numa parede com inseticida. Mas a pergunta é, na comunidade, no local com transmissão de malária, esse efeito é o mesmo? Eu tenho esse efeito na comunidade, na redução de malária? Talvez isso a gente tenha que se perguntar. Né? Outra coisa, a gente sempre fala, segundo os dados dos manuais que a gente tem, que eu preciso ter uma cobertura de 80% das casas para ter efeito sob controle de malária. É o que a gente observa. Eu não conheço nenhum município do Brasil hoje que consiga fazer 80% das casas borrifadas. Será que a gente não tem que reavaliar esse percentual? Será que não pode ser um percentual menor? Ou será que o efeito não está funcionando? Isso a gente tem que pensar em avaliar quando fala de controle. Uma outra questão, quantos mosquitos pousam dentro de casa hoje? Qual o percentual desses mosquitos? Por experiência, eu faço campo ainda, eu não coleto nenhum. Gilberto coletou no garimpo lá agora do Lourenço, em Macapá, coletou mais de 300 insetos, não foi? Mais de 300 mosquitos. Um repousando dentro de casa. Um. Então a gente tem que reavaliar isso. Primeiro, tem que fazer estudo entomológico para saber se esse estudo realmente está tendo impacto na transmissão da doença e no controle de mosquitos. Outra pergunta que eu me faço, e eu acho que hoje vão responder essas perguntas aqui. É só o Darlinge que transmite malária? Porque quando a gente fala de malária, a gente só fala Anopheles darlingi. É o grande vilão da história. Eu já fiz um estudo entomológico numa área que não tinha um Darlinge para fazer sopa. Nenhum. Só tinha brasiliense e tinha transmissão de malária. Já peguei área que não tinha um Darlinge, só tinha complexo albitarse e tinha transmissão de malária. No meu doutorado, eu estudei outras espécies transmissoras de malária. E Anopheles marajoara, ele era 3 vezes mais, em termos de infecção, do que Darlinge. Tanto naturalmente quanto em laboratório. Será que não está na hora de a gente repensar isso também? Porque nós só, quando falamos em controle, vamos controlar Anopheles darlingi. Acho que a gente tem que repensar um pouco sobre isso. E finalizando os questionamentos, a aplicação de inseticida espacial funciona?
Muitos dizem que não recomendam utilizar. Mas por que não funciona? Porque quando nós fazemos FOG, ou aplicação espacial, nós fazemos no horário do servidor, não no horário do mosquito. Ah, porque eu trabalho às 6 da tarde, então eu faço a aplicação às 6. Se não tem mosquito 6, não tem por que fazer FOG. Né? Porque é uma metodologia que não tem efeito residual. Então, se eu não atinjo o horário no momento do mosquito que está buscando sangue na residência, o resultado é negativo. Por isso que a gente fala, não funciona. Realmente não funciona. Mas um estudo, o Dr. Bento vai falar sobre isso, que nós fizemos em Manaus, com dados entomológicos, mostrou que ele é eficaz, que ele funciona, que ele reduz paridade de mosquito, que é o papel que ele tem de fazer. Mas complementando mais ainda, e o que eu tenho? Quem trabalha com controle, nós temos um inseticida no FOG que está, acho que uns 500 anos, pelo menos, sem ser mudado. É o mesmo produto de 500 anos atrás. 500 é uma forma de brincar, mas ele é o mesmo produto. A gente não buscou nada novo. Como a gente não recomenda, a gente acaba não buscando nada novo. Né? Ele vai ficando parado. Estou de olho. Estou correndo. Vou acabar com 2 minutos. Por 20. E outra pergunta para finalizar. Controle de larvas funciona? A Fundação Rockefeller fazia, Deneru fazia, Sucan fazia, e nós paramos de fazer. A gente quase hoje não trabalha com controle de larvas mais. Funciona. E se funciona, o que eu tenho hoje no mercado para fazer controle? E fechando, para poder bater os 20 minutos, eu botei algumas aqui. Existe uma série de metodologias novas, uma série de coisas novas, e nós não estamos parando para buscar informações sobre isso. Então, a gente precisa um pouco parar, esquecer um pouco de que eu sei fazer controle, porque eu não sei fazer controle, e voltar para o que era no passado dos estudos entomológicos, porque só o estudo entomológico vai me dar condições de fazer um bom controle. Obrigado, gente. Obrigada, professor. Bom, eu chamo agora o professor José Bento Pereira Lima, do Fiocruz, Rio de Janeiro, com o título da palestra The Contribution of Vector Control to the Elimination of Malaria. O professor José Bento Pereira é titular do Laboratório de Biologia, Controle e Vigilância de Insetos e Vetores do IOC. Também é entomologista, nós temos uma mesa aqui de entomologistas. Trabalha principalmente com colicídios Aedes e Anófeles, atuando na vigilância, controle e resistência. Ele também é membro do Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical do IOC e também do Comitê Técnico de Assessoramento do Programa Nacional de Prevenção e Controle de Malária e do Comitê Institucional de Pesquisa. Professor, seja bem-vindo e obrigada pela participação. Bom dia a todos e todas. A gente vai falar um pouquinho sobre, como já foi apresentado, eu sou José Bento, do IOC Fiocruz, Rio de Janeiro, e nós vamos falar um pouquinho sobre a contribuição do controle vetorial, pensando na eliminação de malária. Na realidade, eu trouxe aqui alguns estudos que a gente vem fazendo mais recentemente, com esse sentido, de buscar esse controle. Só para contextualizar, como o Alan falou, a nossa malária continua concentrada, a maioria dos casos acontece na Amazônia brasileira, no caso do Brasil, onde nós temos 99,9% dos casos. O vetor primário continua sendo o Darlinge, porque a gente não tem estudos mostrando o envolvimento de outros vetores, quer dizer, até tem algumas coisas já mostrando. E o que é que nós usamos de controle? É o BRI, e os mosquiteiros impregnados, como foi muito bem falado aqui pelo Allan Kardec. Bem, o que eu vou mostrar para vocês seria assim, a avaliação do estado da resistência de Anófeles, Darlinge, na Amazônia, o uso do mosquiteiro Intercept G2, o uso de casas experimentais para o controle de comportamento
e avaliação da eficácia de mosquiteiros impregnados, o impacto dessa avaliação térmica da nebulização e avaliação da cadeia de custódia de inseticidas e, finalmente, a microestratificação epidemiológica. Eu não sei se eu vou ter tempo de falar tudo isso, mas vamos tentar. Começando com resistência a inseticida, quando a gente olha esse mapa e olha o Brasil, a gente não tem avaliação, né, de inseticida no Brasil, você só tem um caso aqui no Acre, né? Parece que no Brasil a gente não tem avaliação de resistência. E aí, baseado nessa lacuna, a gente fez um trabalho, que é o trabalho de doutorado da Kézia, que está publicado, que foi o primeiro estudo em larga escala, foi feito de 21 a 24, onde nós coletamos fêmeas desses mosquitos em 28 localidades nos 9 estados da Amazônia. Bem, e o resultado que a gente teve disso, quando a gente olha os produtos que são usados nos mosquiteiros e no BRI, que é a aplicação intradomiciliar, a gente vê que das 19 populações avaliadas com deltametrinas, apenas 4 eram suscetíveis ao produto. O mesmo caso com o etofenprox. Etofenprox é um inseticida utilizado até pouco tempo, né, está sendo trocado agora, para a borrifação intradomiciliar, e das 18 populações, apenas 5 eram suscetíveis. Com relação à permetrina, que é muito usada nos mosquiteiros impregnados, a gente vê que de 18 populações, tem um número maior, 11 são suscetíveis a esses produtos, que a permetrina no caso. E aí, o importante desse estudo é que agora o Brasil configura no mapa da OMS, né, mostrando que a gente realmente tem resistência a inseticida no país. Agora a gente já consegue se ver no mapa. Um outro estudo que o Alan falou um pouquinho foi o estudo com o Intercept G2, que é um mosquiteiro de nova geração, onde nós avaliamos em uma área de garimpo, lá no Macapá, e num bairro da cidade de Coari, no Amazonas. Esse mosquiteiro, nós trabalhamos 3 anos, como o Alan falou, foi um estudo de longa duração, né? E assim, como foi falado, o mais importante que a gente observou para que a gente tenha sucesso na implementação dessas estratégias é o engajamento da tua equipe e o engajamento da população. Isso faz com que a gente avance, né, e tenha bom resultado. Tanto que o resultado que a gente vê aqui é uma recusa nos 2 locais, somatória, de apenas 4,7%, mostrando a importância desse engajamento. Quando a gente vê os resultados, a gente vê uma diminuição, aqui foi quando começou, em 2020, uma diminuição de 65%, e isso foi caindo, né, ao longo do tempo, e aqui a gente já começa, em 23, já termina o estudo de 3 anos. Né? Não foi diferente em Coari, a gente também teve uma grande diminuição, né, dos casos de malária na região, mostrando que a ferramenta, se for feito com bom trabalho de educação, a gente consegue ter bons resultados. E a gente conclui, né, que realmente é muito importante, né, a educação em saúde, que a ferramenta realmente funciona, né, e pode ser utilizada, né, no controle, né, pensando na eliminação da malária. Aqui nós temos um outro estudo, que são as casas que nós construímos em Coari. A ideia dessas casas é avaliar em loco como se comportam os mosquitos em relação às ferramentas. Esse é o trabalho da Daniele, né, doutorado da Daniele, e a gente vem trabalhando nisso aqui. Isso aqui é Coari, para vocês verem, uma cidade interessante lá na Amazônia. Tá? Aqui a gente já começa a ver como se comportam as casas, né? São 6 casas. A gente avaliou inicialmente se existia a entrada desses mosquitos nessas casas, e depois nós avaliamos os mosquiteiros impregnados com inseticida para ver o comportamento do mosquito de entrada, de saída, mortalidade, como vocês vão ver aqui na frente. Aqui nós vemos que teve uma mortalidade bem alta, né, em relação aos mosquiteiros. Você vê aqui o Intercept G2, né, teve 86%, e o Olicete, que teve 91% de
mortalidade dos mosquitos que entram na casa. Aqui, quando a gente olha a taxa de entrada de mosquito, você vê o controle aqui do lado, você vê que não tem muita diferença do controle para as casas com mosquiteiros, como você vê, então não interfere muito na entrada e nem interfere um pouco na saída apenas. Quando a gente olha a mortalidade, você vê que teve uma mortalidade bem alta, né, nas 5 casas do mosquiteiro e praticamente pouca mortalidade no caso das casas das casas controles. Aqui falando um pouquinho da FOG, que é uma polêmica que não se pode usar. Eu acho que não é uma ferramenta que pode se recomendar para qualquer coisa. Tem que, como o Alain bem falou, tem que ter o estudo entomológico para a gente saber se realmente funciona ou não. Aqui foi feito em Iranduba, no Amazonas. A gente escolheu 2 localidades, uma para intervenção e outra para controle, e depois a gente fez uma troca, né, desses dois produtos. A gente avaliou a densidade de mosquitos, né, o percentual de fêmeas paridas, a bioeficácia imediata da aplicação do inseticida, com as gaiolas, como vou mostrar, o nível de resistência a inseticida e a taxa de infecção por plasmódio, que a gente ainda está avaliando junto com o laboratório da Fátima, lá do Dr. Cláudio Ribeiro. Aqui a intervenção, no primeiro momento, a gente fez intervenção na primeira área, depois tem um espaço, depois tem uma intervenção na segunda área. E aqui, uma área que era controle aqui, passou a ser intervenção depois, e a primeira área aqui. E quando a gente vê como foi feito esse trabalho, isso aqui foi feito coleta o tempo todo. Você vê, foram 36 noites de coleta, né, em todos os locais, tanto na área de aplicação, que é onde você tem a setinha vermelha, né, e o verdinho é a coleta de mosquito, e aqui a gente vê a composição do comportamento dos vetores. A gente teve uma coleta bem alta, a maioria dos mosquitos eram Anopheles darlingi, o período de 18 a 20 horas, que estavam, e foi o período que nós fizemos a aplicação, né, dos inseticidas. Aqui, para mensurar, né, a eficácia, a gente trabalhou com essas gaiolas, onde você coloca mosquito em algumas casas, e quando depois de passar a aplicação do produto, a gente avalia a mortalidade em 20 minutos e depois em 24 horas para avaliar a eficácia. Quando a gente olha aqui, com relação à sustentação da validade desse produto, essa intervenção garante que o inseticida tenha alcançado, né? Porque a gente vê a mortalidade nas gaiolas. Aqui, quando a gente olha a densidade do vetor, a gente vê que não houve muita diferença. Você não baixou a densidade, né? Você, tanto na área controle quanto na área de aplicação, você continua com a mesma densidade. Mas quando você olha a paridade, que é o mais importante, você está matando as fêmeas velhas. Que está vindo são fêmeas novas, né, para o local. Então, mostrando que tem uma eficácia do produto, da metodologia na aplicação, né? Aqui é só para mostrando alguns resultados, principalmente resistência. Quando você olha aqui, esse produto que nós trabalhamos com a população de Iranduba, com a dose recomendada, só mata 12%. Então, é um inseticida que está resistente nessa área. Quando a gente trabalha com 5 vezes essa dose, a gente matou 69%, mostrando que realmente esse produto está, nessa população de Iranduba, a população é bem resistente a esse produto. Deixa eu voltar um aqui. Passou 2. E aqui a conclusão, mostrando que a FOG pode reduzir 60% das fêmeas paridas, né, com efeito persistente de até 4 semanas. Ela pode gerar impacto epidemiológico significativo, porque a gente está eliminando as fêmeas que estão transmitindo. E a importância de continuar o monitoramento e avaliação de todas as ferramentas convencionais, né, e novas, né, para o controle de vetores no Brasil, como foi falado pelo Alain. Um outro trabalho que a gente fez é com relação à cadeia de custódia. Como é que está o nosso produto? A gente sabe o caminho de ida, mas a gente não tem nenhuma resposta de volta.
que está sendo feito na ponta? Está sendo feita a cobertura adequada? Como é que está sendo aplicado esse produto? E as fontes de dados foi o CIVEP, né, malária, e algumas informações do IMET e INEP, e da população IBGE. E quando a gente vê aqui os resultados, o trabalho da Márcia, da Marcela, né, a gente vê aqui que a cadeia de custódia apresenta falhas que comprometem a eficácia do controle vetorial. O sistema atual, né, opera de forma reativa. A gente está sempre tentando buscar apagar fogo. A gente vai quando tem caso. E às vezes, quando tem caso, já pode ser tarde demais. Tem a necessidade de um planejamento preditivo, né, baseado em dados. Né, que a gente tem um programa muito importante, que é o CIVEP Malária, que você pode extrair bastante coisas interessantes. E recomendações, seria ter um sistema integrado que a gente pudesse ter esse caminho, tanto de ida quanto de volta, né, para a gente saber o que de fato está acontecendo. E o fortalecimento, né, da vigilância entomológica, que a gente meio que perdeu ao longo do tempo, como foi falado pelo Allan Kardec. Aqui é um outro trabalho, que é a microestratificação epidemiológica, que é o trabalho do Eleilson, foi feito lá em São Gabriel da Cachoeira, nesse período de 22 a 24, né? E o que a gente queria saber? Como é que é a dinâmica de malária dentro dos bairros de São Gabriel da Cachoeira? E a gente vê aqui, ele trabalhou com dados também do CIVEP Malária, né? Fazendo esse georreferenciamento e depois montando uma microestratificação daqueles bairros para ver como é que ocorre a malária naquele ambiente. E o que é que a gente vê aqui? É que tem alguns bairros que eles têm malária o ano todo. Embora você baixe um pouquinho a densidade, mas eles continuam, né, contribuindo. E a gente fica perguntando, São Gabriel da Cachoeira é uma região que tem muito indígenas, né? É uma área que tem bastante esse fluxo de ida e vinda dos indígenas, e a gente fica perguntando, será que a malária está vindo ou está indo? Será que eles vêm com malária, né, e trazem para a cidade, ou eles estão vindo para a cidade para buscar a Bolsa Família, estão pegando malária e estão voltando para a aldeia? A gente precisa entender melhor esses fluxos, né, para ver se a gente... E outra coisa que a gente viu é que a gente, às vezes, abandona um pouquinho as cidades, né, e tem as expansões que estão acontecendo. E nesse momento é um momento de intensificação dos casos de malária que a gente tem que estar olhando, né, com mais critério. Aqui uma coisa interessante que a gente vê, que a sazonalidade continua. Quando você tem o período de chuvas, de muita chuva, geralmente a densidade de casos baixa, e quando começa a parar a chuva, você começa a ter a intensificação do número de casos. Isso faz com que você tenha uma ideia do período de ação, né, de quando você precisa atuar para o controle da malária. Com relação a perspectivas, o que é que a gente pode pensar, o que é que a gente pode fazer? Primeiro, a educação, que a gente realmente parou de fazer esse treinamento, a gente precisa fazer o treinamento, mas o treinamento na ponta. Pensando no objetivo, o que é que ele precisa fazer? O que é que o agente na ponta precisa saber? De repente, não é virar um entomologista, mas sim conhecer o Darlinde, saber fazer uma coleta, saber identificar, saber dissecar para ver a paridade. Pode ser um treinamento simples que vai ajudar na ponta. Com relação à resistência, a gente avançou junto com o Ministério em relação a isso. Hoje a gente consegue, no nosso laboratório, produzir papel impregnado com inseticida. A gente já tem os tubos também, conseguiu com o Ministério sem ter os tubos, agora já tem até colorido, mostrando onde está o papel ou não. Já tem uma impregnação mais automatizada. A gente tem os cones que o Allan mostrou para fazer avaliação residual. Então, a gente avançou com relação à impregnação a inseticida e pode avançar nessa avaliação no campo. Uma coisa que a gente tem no programa, que foi descontinuada, que é o controle dos criadores com larvicida. Aqui o Gilberto está começando um trabalho, que já vai começar agora em maio a aplicação.
é que a gente quer saber se realmente esse drone pode ser utilizado, qual o custo-benefício disso? E outra coisa que tem que pensar, onde e quando tratar. Porque assim, quando a gente pensa numa metodologia, tem essa metodologia, então vamos jogar para tudo. Não é assim. Aonde eu posso usar inseticida, larvicida, né? Quando esses tanques de piscicultura, eu coloquei aqui até de propósito, que está espalhado na Amazônia toda, qual a contribuição desses tanques para a malária? Será que vale a pena eu tratar tudo? Ou tem alguns lugares específicos que eu posso usar? Então, esse é um trabalho que a gente está começando, vai começar a aplicação agora em maio, né, e esperamos ter uma boa resposta aí para o Ministério com relação a essa metodologia, né, para o controle do vetor. A gente precisa avançar com essas novas tecnologias, por exemplo, sugar bait. Será que pode ser usado? Em que situação pode ser usado? Será que na aldeia ou nessas comunidades ribeirinhas não pode ser uma boa alternativa? A gente precisa pensar nessas avaliações, né? Agora, com as casas experimentais, a gente tem possibilidade, inclusive, de fazer em loco e saber como isso funciona, né, na realidade. A gente tem também agora o repelente espacial, que vem sendo muito usado, inclusive já está sendo comercializado, né, no país. Então, a gente precisa avançar com isso, fazer essas avaliações, realmente se vai ter sucesso, se vale a pena incorporar ao Ministério, nos programas de controle do Ministério, para ver se vai ter uma resposta ou não. Uma outra coisa que a gente foi falado aqui pelo Alan, que a gente precisa, né, olhar direitinho, é com relação ao BRI. Né? O que é que a gente sabe hoje do BRI? Está sendo utilizado? Está sendo eficaz? Né? Em que situação a gente pode utilizar o BRI? E quando a gente pensa em BRI, a gente está pensando em uma quantidade de recurso imensa que você está gastando. E se não tiver sendo eficaz, o que é que a gente está gastando o nosso dinheiro em vão? Então, podia direcionar melhor esse recurso para aquelas áreas ou aquela localidade onde seja. Quando a gente pensa em BRI e DDT, que o Alan falou, a gente tinha um outro tipo de residência. Hoje todo mundo tem uma televisão, está tudo certinho, e fica muito difícil você ter esse tipo de avaliação. Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Queria finalizar com esse slide, que é o futuro, é a territorialização, né? A vigilância saúde não é apenas observação, a vigilância é intervenção, né? Você precisa fazer. Para alcançar as metas de eliminação da OMS 2020-30, não basta tratar casos. A gente precisa atuar articulado com as lideranças comunitárias e nos bairros que a gente considera invisibilizados, né? A microestratificação provou ser uma ferramenta de baixo custo, alta eficácia para direcionar as políticas, né, públicas, em São Gabriel, no caso, mas servindo de modelo para toda a Amazônia brasileira. Tá? Obrigado pela... O Alan desceu. Pega aqui, segura isso aqui. Pode. É que o Alan desceu. É melhor para ver lá. Então, bom, gente, agora a gente vai passar o tema sobre processos que moldam populações de niçorrincos da Arlinge. E bola pode subir. Então, processos que moldam comportamento e também capacidade vetorial de acordo com contextos diferentes epidemiológicos, né? Então, a gente vai ouvir, falando sobre esse tema, o Dr. Paulo Eduardo Martins Ribola, que é doutor em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo e professor titular do Departamento de Biodiversidade e Estatística da Universidade Estadual Paulista. O Ribola é pesquisador sênior com uma forte produção em genética e biologia molecular de vetores e trabalhos consistentes com anófilos, principalmente niçorrincos da Arlinge. Ele vai ministrar a palestra, deixa eu lá daqui, Population Genomic Structure of Niçorrincos da Arlinge in two Amazon Basin Cities, Implications for Malaria Transmission and Vector Control. Bola.
Obrigado, Simone. Obrigado, Daniel e Carol, pelo convite. Eu me sinto um pouco peixe fora d'água aqui, porque eu não sou entomologista, né? Eu sou mais geneticista do que entomologista, mas a ideia é tentar trazer um pouco como que a genética, como que os trabalhos em genética e genômica podem ajudar o controle, podem ajudar o controle do vetor. Bom, Anopheles ou Nisorhynchus da Linge é uma espécie de mosquito muito interessante. Ele tem uma ampla distribuição geográfica. Vários trabalhos mostram que ele tem um alto nível de diferenciação genética. Se a gente imaginar a Amazônia, a idade da Amazônia é estimada em mais ou menos 50 milhões de anos. Então, por 50 milhões de anos, esse mosquito está lá na Amazônia, se alimentando não de gente, né, de animais. E ele tem uma história evolutiva muito maior do que a história evolutiva dele como vetor. Ele se tornou vetor só depois que o Plasmodium entrou no Brasil, tanto Falciparum como Vivax. Então, acho que a gente tem que pensar um pouco nisso, né? Qual que é a história evolutiva desse vetor e o que isso tem a ver com a transmissão da malária. A gente não tem um consenso se é uma espécie ou se não é uma espécie, mas, de novo, é um grupo muito variável. Eu vou mostrar um pouco os dados aqui sobre isso. Além disso, além dele ter uma genética muito diversa, ele também tem um comportamento muito diverso. O Alan mostrou aqui, populações com 1 quilômetro de distância têm um comportamento diferente, né? Então, acho que a gente tem que entender um pouco também que o mosquito ele é diverso, mas ele também com comportamento diverso, com atitudes diversas, e isso vai influenciar muito a transmissão da malária. E muitas vezes essa plasticidade de comportamento tem a ver com transmissão, tem a ver com hora de picada, tem a ver com entrar ou não entrar na casa. Então tem várias coisas importantes que estão relacionadas com a transmissão da malária, e é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu vou começar mostrando esse trabalho que foi publicado há pouco tempo. A Maria Anice faz parte desse trabalho, do grupo do Daniel Nissey. E eles sequenciaram então o genoma de vários mosquitos, de vários Anopheles da Linge da região amazônica, e construíram essa árvore, mas o mais interessante do trabalho, pelo menos do meu ponto de vista, é esse quadro aqui embaixo. Esse quadro aqui embaixo está mostrando o FST, que é um nível de diferenciação genética entre os Anopheles da Linge coletados e comparando com Anopheles gambiae e Anopheles colusi da África. Então é impressionante que o nosso vetor aqui na América do Sul, o Anopheles da Linge, ele é muito mais diverso, muito mais diversificado do que, por exemplo, gambiae e colusi, que são duas espécies diferentes. Então os níveis de diferenciação regional aqui do mosquito é muito maior do que os níveis de diferenciação dos mosquitos africanos. Isso talvez tenha a ver com a história dos 50 milhões de anos de evolução desse mosquito numa região, na floresta amazônica, que é uma região muito homogênea, muito vasta, né? E isso já tem mostrado, outros trabalhos com outros insetos mostram que isso é um palco que leva a esse nível de diferenciação entre essas populações diferentes. Bom, o que eu vou mostrar hoje então, é o estudo mais localizado em duas cidades aqui na Amazônia, Manso Lima, aqui no Acre, e Barcelos, no Amazonas. Então, o que a gente fez? A gente coletou mosquitos nessas duas cidades e comparou então, os genomas desses mosquitos para tentar entender como é que é a estrutura populacional desses mosquitos nessas duas cidades. Se a gente for comparar com o trabalho do Daniel, ele tem uma amostra de Barcelos e ele tem uma amostra de Loreto aqui, que talvez seja a amostra mais parecida com o Manso Lima que a gente tem. Então, na verdade, o que eu estou trabalhando é com mosquitos
desse mesmo cluster genético aqui que o Daniel mostrou no trabalho dele. Aqui está a foto aérea das duas cidades, população mais ou menos parecida das duas cidades. A área, lógico, não é parecida aqui. Barcelos é uma cidade enorme, mas se a gente for considerar só a área urbana, elas são relativamente parecidas. Dentro dessas cidades, em Manso Lima, a gente fez coletas em 3 pontos de adultos e em Barcelos em 11 pontos. Alguns pontos estão errados, né, Simone? Desculpe. Foram coletadas em 11 pontos da cidade de Barcelos. Bom, esses mosquitos foram levados lá para Botucatu, onde tem um laboratório, onde a gente fez extração individual de DNA, mais ou menos 350 mosquitos de Manso Lima e 130 de Barcelos. E a gente montou então as bibliotecas e sequenciamos em baixa cobertura. Então a gente sequenciou em 1 a 2 vezes de cobertura. E depois a gente fez um tratamento desses dados para tentar imputar mais dados frente aos dados que a gente tinha tido. Por que 1 a 2 vezes de cobertura? Porque eu tenho pouco dinheiro. Então, a gente não consegue sequenciar tanto quanto seria o ideal. Acho que cada vez mais as tecnologias estão ficando mais baratas e a gente está conseguindo, talvez, sequenciar com mais cobertura, mas nesse caso a gente fez com baixa cobertura para poder sequenciar um número maior de mosquitos. A primeira coisa super interessante que a gente observou foi esse índice que chama índice de fixação, que é o FIS. Então, as populações de Manso Lima apresentaram um índice de fixação de 0,5 e as populações de Barcelos um índice de fixação de praticamente 0. Pessoal, é o mesmo mosquito, é a mesma espécie de mosquito, na região amazônica com uma estrutura totalmente diferente, né? Bom, o que significa esses dois números, né? Um FIS perto de 0, que é o que a gente encontrou em Barcelos, significa random mating, ou seja, significa que é uma população só que está em panmíxia, né, que está se reproduzindo sem nenhuma barreira, sem nenhuma subestruturação. Mais um FIS de 0,5 que a gente achou em Manso Lima é um déficit de heterozigosidade. Ou seja, eu tenho muito menos heterozigotos do que eu esperava ter, e isso significa que eu tenho inbreeding. Para imaginar que eu tenho inbreeding numa população grande, o que a gente pode sugerir, o que sugere esses dados, é que a gente tenha o que a gente chama de efeito Wahlund, ou seja, a gente tem várias subpopulações dentro da população de Manso Lima. Quando a gente analisou os mosquitos individualmente, a gente conseguiu ver exatamente isso. Então aqui estão os mosquitos. Imagina que isso aqui é um gráfico de componente principal. Pontinhos mais próximos são mosquitos geneticamente mais parecidos, pontinhos mais distantes são mosquitos mais diferentes. E aqui está colorido pelos 3 locais de coleta que a gente coletou. Então fica muito bem estruturado, né? Então os mosquitos coletados no ponto A têm uma genética parecida, no ponto B tem uma genética parecida, no ponto C tem uma genética parecida. Pessoal, esses pontos de coleta são 1 quilômetro de distância. Então, eu estou falando que eu tenho uma estruturação a nível de metros, né? Então, qual que é a ideia? A fêmea ou a população de Anopheles dalinge tem um criadouro, tem uma casa onde ele pode se alimentar, por que ela vai querer sair dali? Então, ela acaba se estruturando e ela sempre volta, a fêmea sempre volta para o mesmo criadouro e vai se alimentar na proximidade daquele criadouro. Quando eu vejo Barcelos, eu não consigo ver de cara uma estruturação, e quando eu rodo os testes, eu não consigo ver muita estruturação nessa população. O que condiz com a panmíxia do FIS que eu tive antes. Mas o que eu consigo ver nesses indivíduos é que eles têm uma certa distribuição ao longo da cidade, né? Então, isso aqui é um croquis da cidade. Então, eu vejo que eu tenho mosquitos coletados de um lado da cidade, são relativamente diferentes dos mosquitos coletados do outro lado da cidade. Mas a gente tem que imaginar que essa diferenciação é muito pequena, que esses mosquitos continuam
reproduzindo, né, aleatoriamente ou quase aleatoriamente. Essa figura eu tirei de um artigo sobre áscaris umbricoides, na verdade é um artigo que eu dou na aula de parasitologia, mas que representa muito bem essas duas estruturas populacionais, né? Então, em Barcelos, a gente tem os mosquitos se reproduzindo aleatoriamente, então você gera uma população relativamente homogênea, enquanto que em Manso Lima você tem estruturação muito grande, então você gera mosquitos diferentes aqui, quando a gente faz análise de fixação. Bom, isso é um pouco extremo, né? Porque Manso Lima é uma cidade que tem mais de 300 tanques de piscicultura, né? E realmente esses tanques de piscicultura são, ou eram, hoje em dia está um pouco menos, mas são criadouros de Anopheles da linge. Enquanto que em Barcelos eu tenho, na verdade, um igarapé passando pela cidade, e você tem grandes criadouros que são interconectados até, ou que são muito próximos. Então você acaba não estruturando a população por causa dos criadouros. Uma outra coisa interessante que o artigo do Daniel mostrou é que, quando ele analisou a genética de todos os mosquitos, ele viu uma região aqui no cromossomo 2 de muita baixa diversidade. E quando ele fez essa análise de G1, que é uma análise que mostra locais de seleção recente, onde você tem uma frequência de haplótipos alta, essa região aqui do cromossomo 2 tem um pico aqui de G1, né, significando que você tem um haplótipo que está fixado na população. E essa região aqui do cromossomo 2 se refere a um locus onde você tem muitas citocromoxidases, CYP450, que são enzimas de detoxificação. Então, são enzimas que levam à resistência a inseticida. Então, a ideia é que você tem fixado em várias populações esse G1. Bom, a gente foi então analisar as duas populações, se a gente encontrava esse mesmo locus de fixação. A gente encontrou ele na população de Barcelos, né? Esse pico aqui é o maior pico no cromossomo 2, mas a gente não encontra em Manso Lima. Não quer dizer que os mosquitos de Manso Lima são sensíveis a inseticida, mas a estrutura populacional da cidade não leva a uma fixação de um haplótipo na população toda, porque você tem subpopulações. Então, o espalhamento disso é muito pequeno. Você teria que ter vários eventos de fixação para que isso se convertesse na população toda. Bom, então, resumindo essa parte do trabalho, Manso Lima, a gente tem populações muito estruturadas, muito possivelmente por causa dos tanques de piscicultura. Com isso, você faz com que você não consiga ter uma fixação de um haplótipo só na população toda, né? Então, na verdade, você vai ter várias histórias evolutivas em cada uma dessas subpopulações, e isso vai ser muito variável dentro da cidade. Enquanto que em Barcelos, não. Em Barcelos, você tem uma população que usa preferencialmente criadouros naturais, grandes criadouros naturais. Então, você tem população em panmíxia, e daí você pode, então, ter a fixação de um gene de resistência, por exemplo, né? Esse gene de resistência surgiu em algum lugar, isso aí vai se espalhar pela população toda muito mais rapidamente do que acontece em Manso Lima. Bom, além disso, para a transmissão de malária também isso vai ser interessante, porque do mesmo jeito que os mosquitos estão estruturados em subpopulações, a gente imagina que os plasmódios também vão estar estruturados em subpopulações. E é no mosquito que o plasmódio se reproduz. Então, você vai acabar tendo clusters de
parasitas dentro da cidade, que é um pouco o que o Marcelo mostra em Mâncio Lima. Enquanto que em Barcelos não, em Barcelos você vai ter o parasita que chegou lá e vai se espalhar pela cidade toda, não vai ficar concentrado naquelas subpopulações. Então, tanto para controle como para transmissão, eu acho que o entendimento da estrutura da população é importante ser entendido. Mais 2 slides só. A gente fez um outro estudo também em Barcelos, em que a gente comparou mosquitos infectados e mosquitos não infectados. Esse foi o trabalho de mestrado da Cindy. E a gente conseguiu achar 8 locos que estão relacionados, significativamente relacionados com a infecção. Ou seja, aqui está a frequência desses locos nos mosquitos, desses alelos nos mosquitos infectados, e aqui na população controle, né, que seriam o resto dos mosquitos, mostrando que tem uma diferença muito grande. Algum desses locos a gente resolveu estudar em Anopheles gambi, junto com o pessoal do laboratório do Jorge Dimopoulos lá na Johns Hopkins. Então a gente selecionou algum desses locos e a gente achou o ortólogo em Anopheles gambi e tratou eles, então fez experimentos com RNA de interferência e infecção para ver se eles tinham alguma relação com a infecção. E um desses locos, que está aqui no cromossomo 3, se eu não me engano é esse locus aqui, mostrou que quando você usa mosquito, você injeta mosquito com um RNA de interferência para esse gene, você tem uma redução no número de não infectados e uma redução também no número de plasmódios significativamente no mosquito. O interessante é que a gente já tinha feito um trabalho sobre infecção, comparando mosquitos infectados e não infectados, junto com a Marianice, em outras regiões da Amazônia, e a gente achou outros locos. Então, de novo, essa diversidade do mosquito também pode estar relacionada com a diversidade da interação dele com o parasita. Então, nem sempre o que a gente achar numa região vai ser exatamente o que a gente achar em outra região. De novo, ele teve essa história evolutiva de milhões de anos para depois encontrar o parasita. Então, eu imagino que quando o parasita chegou aqui no Brasil, ele encontrou uma diversidade enorme de Anopheles dalinge. E isso tem uma implicação muito grande para o controle e para a transmissão. Bom, queria agradecer demais a Simone. Todas as coletas em Barcelos foram realizadas pelo grupo dela, por ela também, né? O Marcelo, pela colaboração nos projetos, e o Jorge, lá na Johns Hopkins. Muito obrigado. Bom, eu chamo agora o professor Paulo Pimenta, da Fiocruz, Minas Gerais, que dispensa comentários, dispensa apresentações, mas eu gostaria de fazer aqui uma breve apresentação e dizer que o professor Paulo ele transita com grande elegância entre a biologia do vetor, a interação do parasito com o hospedeiro e a avaliação de estratégias para o bloqueio de transmissão da malária. Sua palestra tem como título Neotropical Malaria Vectors, Historical Perspectives and the New Frontiers of Experimental Studies. Professor, obrigada pela participação. Obrigado a vocês. Obrigado, Carol. Obrigado, Daniel, pela oportunidade de estar aqui falando. E, como o Paulo falou, também queria repetir uma coisa parecida. Também não sou entomologista, eu sou biologista de vetores. Me chamaria assim. Só me interessa pelos insetos, porque eles têm dentro os parasitas. E meu trabalho é essencialmente um trabalho experimental de laboratório, né? A gente não desenvolve muito trabalho de campo. Então, eu tenho esse título aí. Eu passo aqui? Aqui, né?
Tá, obrigado. Então, eu vou começar apontando esse slide aqui, uma questão histórica, né, do estudo de malária de vetores no Brasil. Né? A gente tem que lembrar que Chagas... Opa, desculpa, gente, primeiro. E que Chagas aqui, olha, ele já deu uma participação muito importante no início do século XX, mostrando que existe transmissão de malária, né, que foi feita em Minas Gerais, dentro de casa. E Adolfo Lutz também foi muito importante, porque ele que estabeleceu o conceito de entomologia médica, estudando biologia de mosquitos vetores aqui no Brasil. E depois uma série de estudos também foram publicados por Peri Assu, né? Esses 3 pesquisadores foram muito importantes nessa parte do estudo de entomologia médica no início do século XX. E aqui, estou apontando que já naquele início de século, né, foi muito importante a identificação de vetores, que a gente chama de vetores neotropicais nativos. Em 1926, estamos fazendo 100 anos que foi descrito o Darlinge. Né? O Darlinge foi descrito por Francis Metcalf na Baixada Fluminense, lá no Rio de Janeiro. Né? E depois, mais tarde, foi identificado o Aquassalis. Eu toco muito nesses dois aqui, porque são exatamente os 2 modelos que a gente mais trabalha em relação a vetores aqui no Brasil, modelos experimentais. Bom, mas aqui esse slide é para reforçar que existem muitas espécies de anofelinos, né? Nós temos no Brasil... Parou de apontar. Desculpa, gente, eu sempre tenho esse problema. Aqui. Achei. No Brasil, a gente tem, já citado, 400 espécies reconhecidas de anofelinos e 60 vetores. Né? Então, 60 possíveis vetores, né? Porque tem muitos deles que deveriam ser reestudados novamente para saber se são realmente vetores. Mas o que nós temos que apontar é que existe... Aperto. Não. Nós temos que apontar que, por exemplo, em seguida, o que a gente conhece hoje em dia está relacionado com essa quantidade. Dá licença, eu vou ficar aqui. Nós temos, então, esses aqui são o que a gente conhece nas Américas. Né? Então, os mais conhecidos vetores que a gente tem hoje em dia, né, no Brasil. É interessante saber que o Darlinge vem até aqui embaixo. Né? No passado a gente tinha malária para baixo, mas hoje em dia se restringe a Amazonas, como você sabe. Aqui nós estamos apontando Darlinge, Aquassalis e Albimanus. São os 3 que nós mais usamos no laboratório, nos experimentos que a gente faz. Né? E é interessante, quando a gente começou a trabalhar, nós recebemos do Bento, né, que nos possibilitou avançar muito, 20 anos atrás, o Aquassalis. E a gente foi tentar trabalhar com o Aquassalis. Né? Por quê? Porque logo a gente fez uma revisão e a gente dizia lá, um problema importante que tem é estabelecer o ciclo do plasmódio em anófeles neotropicais. Né? E isso era uma coisa que a gente falou em 2015. Hoje em dia é possível fazer uma série de experimentos que eu vou mostrar aqui, infectando com plasmódio vivax, principalmente em laboratórios localizados em área endêmica. Né? E a gente trabalha, então, com Anopheles aquassalis, com Anopheles albimanus e com Anopheles darlinge, que aí eu vou ressaltar, Anopheles darlinge da região de Manaus, que foi uma cepa que a gente chama de RAS, Rosa Amélia Santana, está sentada por aí, que foi quem fez a Tali, que foi quem estabeleceu essa colônia, que é a que a gente mais estuda. Né? E naquele momento a gente levantou, nessa revisão que a gente tinha que estar fazendo trabalhos de resposta imune, né? Teríamos que trabalhar com microbiota, teríamos que trabalhar com genomas, e foi uma coisa que a gente levantou naquela época, e montar o modelo de malária murino. Né? E aí, hoje em dia, a gente vai mostrar para vocês que a gente já avançou em tudo isso. Né? Bom, para falar um pouco mais especificamente, para acontecer a infecção no vetor, né, ela tem que passar por algumas questões. Primeiramente, as formas que existem no mosquito são essas poucas, se comparar com a forma de malária nos humanos. Né? Então, a gente tem o mosquito picando aqui, ele tem que ingerir o gametocitos, eles têm que, então, atravessar a barreira, atravessar o epitélio e pica de novo a pessoa. Isso tudo acontece dentro desse cara que está aqui,
E lá dentro, né, tem as barreiras. Né? O mosquito ingeriu o parasita que está aqui dentro. Primeira barreira, o parasita tem que sobreviver às enzimas digestivas, tem que enfrentar a barreira do midgut, que nós sabemos. Depois o parasita tem que escapar desse midgut, que a gente chama barreira de escape do midgut. O parasita então tem que cair aqui na hemocele, girar aqui dentro, passear e vir terminar na glândula salivar. E só após completar isso daí, que então ele se torna um vetor. E certamente, para fazer essas etapas diferentes aí, diferentes espécies de parasita podem enfrentar diferentes problemas. Além de ter também, aqui são barreiras físicas, né? Nós temos barreiras também imunológicas, que impedem o movimento do parasita. Bom, para desenvolver no laboratório estudos para a gente determinar o que a gente chama de competência vetorial, se aqueles mosquitos são realmente competentes ou não mentir, nós usamos um sistema. É um sistema que a primeira vez que eu usei isso foi no NIH, quando era pós-doc lá na década de 87, que a gente pediu para desenhar um funil de vidro, pagamos $50 lá para o vidraceiro fazer, na década de 80, e a gente põe o sangue aqui dentro, né, e o sangue circula com água quente ao redor desse funil, e os mosquitos são atraídos para se alimentar. Né? Algumas vezes funciona com parafilme, outras vezes a gente tem que usar pele de galinha. Mas, enfim, depois de um período, aqui tem o exemplo Aquassalis, a gente disseca o mosquito e vê no estômago os ocistos. Né? E esses ocistos, a gente conta esses ocistos. São aqui dentro desses ocistos que a gente já vê aí os parasitas começando a se desenvolver. Isso a gente considera que esse mosquito ele é competente, ele é um vetor. Tem uma etapa seguinte, que é depois verificar a questão da presença de esporozoítos lá na glândula. Bom, aí então, um dos primeiros estudos bem pioneiros que a gente fez foi com a Cláudia, que foi minha aluna de doutorado e hoje é pesquisadora da Fiocruz, que a gente pegou o Aquassalis, recém-recebido do Bento, né, e pegamos mosquitos do campo, da linge não estava congelado, não estava ainda colonizado. E esses mosquitos, Alpetarce, Munisovário, da linge, todos eles se infectaram, né, com um relativo diferente índice de infecção. E aqui está o Aquassalis. O Aquassalis ficou muito bem infectado comparando com o da linge. Então, nós estabelecemos, nesse momento, o Aquassalis como um excelente modelo para trabalhar no laboratório, né? Representando um neotropical, um indivíduo anofelino da Amazônia. E aí, em seguida, hoje em dia, mais recentemente, depois que nós colonizamos, a gente pode ver aqui como é a questão da comparação da linge com o Aquassalis. Se infectam dessa maneira, o Aquassalis se infecta com uma prevalência maior, 80%, o Aquassalis com um pouco menor. Mas quando você compara a infecção deles em relação ao nível de oocisto, é muito semelhante, né? E ali a mortalidade dos infectados também são muito baixa, 20%, que é o mesmo dos indivíduos não infectados. E aqui tem uma correlação muito grande com o número que a gente tem de oocisto com os esporozoítos. Então, aí é só para vocês terem uma ideia de como é que a gente resolveu essa questão de trabalhar com os dois. Né? Então, aqui, esse slide é um slide bem sucinto, que mostra as características dos anófilos darlinge e do anófilo Aquassalis. Né? E aqui a gente cita, o problema maior é a história de ter colonizado. Né? Hoje em dia já está resolvido, né? Sendo que o Aquassalis, por ter sido colonizado antes ele é o nosso gold standard no laboratório, continua sendo muito importante trabalhar com dois. Né? E ali embaixo vocês falam o darlinge de alta suscetibilidade. E nós temos, na verdade, duas colônias no Brasil que eu vejo na literatura mais usada, que é o da Maísa, do pessoal lá de Rondônia, e o nosso aqui. O nosso, que eu falo nosso aqui, porque ela me apresentou como Fiocruz Manaus, mas eu me considero também da FMT, onde eu também sou professor lá já durante muitos anos. Então, nós passamos a utilizar para vários projetos no laboratório. Mas eu vou citar um muito importante aqui. Surgiu uma pergunta para a gente, né? E daí, as pessoas que estão sendo tratadas com as drogas e vão lá no hospital da Fundação de Medicina Tropical, elas são diagnosticadas com malária e depois elas vão para suas casas, né? O que acontece com os mosquitos que vão picar essas pessoas? Então, nós desenvolvemos um trabalho
aqui vocês veem as drogas que são usadas no Brasil, recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, tafenoquina, primaquina, e elas têm atividade em diferentes fases do parasita no humano, né? Mas essas são as principais drogas que se usam no Brasil. E lá na Fundação também. Então, na Fundação existe basicamente essas três combinações: tafemicina, primaquina, cloroquina, primaquina, tafenoquina e primaquina. O que a estudante fez? Érica Gomes, uma venezuelana que veio trabalhar com a gente, ela ia lá, ficava lá no hospital, no momento que tinha alguma pessoa que foi diagnosticada com malária, ela conversava, assinava os papéis lá e tal, e ela coletava o sangue nas primeiras horas aqui, lá no hospital. Nas horas seguintes, ela ia na casa da pessoa tirar o sangue em todos esses momentos, né? Que a pessoa recebeu a droga, está sob o tratamento, e ela então vai ter uma ideia de, em cada momento, como esse sangue está se comportando em relação ao mosquito, né? E depois, então, infectava com cada sangue desse, passava 8 dias, 15 dias de checagem de porozoído. O que foi visto? Foi visto que em todas as combinações, essa aqui é a que estendia mais o tempo de transmissão para o mosquito, até cerca de 72 horas, 62, a cloroquina, a tafenoquina, mantém o mosquito infectado. Aqui também com a artemisina, primaquina, e lá também. Enfim, os tratamentos, eles tinham uma eficácia muito relativa, né? Os tratamentos com essas combinações de drogas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Então, a gente tem que tomar uma atitude em relação a isso. Aí fica essa questão. Desculpa, está em português. Os antimaláricos, the drugs do not act in the first day of the infection. How can we solve this question? Né? Uma ideia logo de cara é que, além de estar tomando a droga, ele pode elevar ou tomar lá diretamente ivermectina. A gente sabe que a ivermectina atua. Nós temos 2 artigos já provando isso, inclusive com o Wanderson, que foi um autor de um deles, e outro de uma outra pessoa que hoje é professora lá na Alemanha. Então, a ivermectina, ela vai atuar no mosquito, que vai estar picando essa pessoa que está sob efeito da droga, e vai morrer o mosquito antes de completar o ciclo e do mosquito ser capaz de transmitir. Outra coisa é que durante esses 3 a 4 dias, pode também indicar que ele vai usar repelente, né? Porque aí então o repelente é uma defesa imediata, primária, para evitar com que aconteça isso. Bom, aí depois que a gente fez esse estudo também, foi importante, nós já estávamos despertos para uma questão. Temos que ter um modelo de malária murina no Brasil, visto que é muito utilizado tanto o OL como o Berg, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, eu mandei essa aluna aqui, a Alessandra, foi para o laboratório da Carolina. Por quê? Lá na Carolina tem o Anopheles stephensis, ou stephensis, sei lá, e que é um modelo muito bom para usar como IOL. E depois, então, ela estabeleceu que, se você tiver tratamento com penstrap do Aquassalis, ele consegue se infectar em torno de 70% dos Aquassalis se infectam. E dessa forma, também, mais tarde, após a infecção, a gente encontrou a presença de esporozoído. Mostrando, então, que nós temos aí um modelo, né, do Aquassalis se infectando que é um modelo neotropical, vou reforçar de novo, nosso aqui, com um modelo de malária murina que a gente pode utilizar. Então, isso aqui também foi um passo muito importante dentro do nosso estudo, né? Depois, a gente continuou avançando. E falou assim, bom, mas a gente precisa ter também um modelo com o Berger, inclusive porque o Berger é muito mais utilizado, né? Aí, então, nós usamos também o Berger em Darlinge e em albimanos, né? E aí foi feito um levantamento pelo Breno de várias substâncias que mexiam com a infecção, né? Então, o próprio penstrap, você tem aqui, lá eu leio melhor, ácido úrico também, está na literatura, que é muito importante em algumas situações para interação. Então, usando tudo isso, né, essas substâncias diferentes que vocês estão vendo aí, nós encontramos que o PABA, o que o PABA é? PABA é uma pseudovitamina do complexo B, né? E nós vimos que o PABA, então, funcionou muito bem
aqui no caso do Albimanus, funcionava no Darlinhos também, mas o Albimanus foi o nosso melhor. Vocês podem ver aqui a quantidade de ocistos, comparando Darlinhos com o Albimanus. Mas, enfim, esse artigo aqui, né, acabamos de publicar agora há pouco, né, foi muito importante, que a gente passou a ter também o plasmódio Bergen como um modelo, né, nosso neotropical, vetor amazônico, né? Esse aqui não, eu falei, desculpa, amazônico, esse aqui sobe, vai lá para cima. Esse é um vetor lá do México e as Ilhas Caribenhas. E, então, nós temos esses dois modelos no laboratório, que trabalha com Berger, e o outro modelo anterior, que a gente infecta com o IOL. Bom, então, mas por que é importante? É que, só rapidamente, né, o IOL é muito utilizado em vários estudos, né, para entender a fase hepática, a resposta de células CD4, e ele é muito importante para estudos de vacinas, né? O IOL. O Berg também, né? E o Berg, inclusive, ele é muito utilizado para vacinas de bloqueio de transmissão, né? Então, a gente agora pode ter... e mais ainda, né? Permite a formação de, que chama quimeras, né, que são parasitas híbridos, que já foi falado aqui algumas vezes, eu acho que já foi falado, né, que você pode usar o plasmódio Berg, por exemplo, né, para introduzir nele proteínas, né, ou introduzir genes que vai fazer com que ele produza proteínas de superfície, por exemplo, do plasmódio vírix. E você pode testar isso para vacinas, né? Aquela proteína que pode evitar a infecção, né, ela poderia ser importante como candidato para clinical trials, né? Então, é por isso que esses dois modelos foram uma vantagem enorme nossa que conseguimos ter no laboratório. Bom, depois, uma das fases que eu falei lá, naquela revisão de 2015, era importante da gente ter o genoma, né? O genoma do Aquasalis. Já existia o genoma do Darlinhos, que, por sinal, não é uma coisa bem feita, não, a gente quis refazer ele. E do Albimanus aqui, hoje nós fizemos a do Aquasalis. Encontramos, então, quase 12.500 genes relacionados com a produção de proteínas, né? E aqui nós temos uma quantidade que anotamos que são de funções relacionadas com detoxificação e com resposta imune, já que mostramos 200 pontos com resposta imune. E isso nos possibilitou ir para frente e fazer mais os assemblies e evolução dos genes de resposta imune. Foi feito por Camilo. Eu até citei o Camilo ontem para a Marta conversando. Camilo é um colombiano que veio estar com a gente, fez doutorado conosco, e aí então nós identificamos 271 proteínas que fazem parte do sistema imune, né? Pertencente a 24 famílias, né? E encontramos aqueles genes que são de famílias bastante conservadas, que fazem parte dos pathway de defesas, que é o IMD, JAK-STAT e tal, que são muito trabalhados e muito conhecidos nos mosquitos asiáticos, nos mosquitos africanos, principalmente pelos laboratórios, tanto na Europa, e a gente fica contente que vai abrir um caminho muito grande para isso também, né? E depois, nós vimos também, né, e estamos trabalhando nisso, não está publicado ainda, nós começamos a trabalhar agora, está aí a infecção, o que é que faz? Sai. Então a gente viu que a infecção do Anopheles aquasalis por Darlinhos, eles têm essa característica aqui, né? A gente tem 240 genes que são diferencialmente expressos, né? Os 209 upregulated e 35 downregulated. Então a gente está investindo nisso que está aqui nesse momento, né? Para poder entender mais. Por que isso é importante? Porque, tendo esses conhecimentos de genes que estão sendo expressos aí, a gente pode investir em bioinseticidas de novas gerações, né? Nós podemos também trabalhar com gene drive, por exemplo, como o Greg Lanzaro, nosso amigo, ex-colega do NIH, trabalha, né? Tentando, é possível fazer aqui no Brasil, depois que a gente tem esse tipo de conhecimento, trabalhar com isso. E, por último, eu vou apresentar um detalhe do que a gente está vendo, que é essa última parte aqui. Nós começamos a trabalhar com esses mosquitos, vendo o que a gente chama de FARPs, que são modeladores neurológicos. Então,
Por que a gente escolheu o FARP-amida? Porque na literatura a gente viu que esses FARP, que a gente chama, e são neuropeptídeos que são muito importantes para a fisiologia do mosquito e neuromoduladores, né? Na verdade, existem dois genes relacionados. O gene que é o F, que é um gene estruturalmente normal, e um short, que a gente chama. E o que a gente viu é o seguinte, aqui são imagens que a gente trabalha muito com biologia celular, né? A gente viu que esses genes estão... essa proteína secretada está presente no midgut, está presente no cordão nervoso, na glândula salivar. E ela é um candidato a gente trabalhar com inseticidas com atuação neurológica, né? E também, para finalizar, a gente viu também que a próprio Bergen afeta e altera a expressão do PARP. Então, basicamente é isso, né? Aqui são os slides que eu adoro mostrar, do tempo que a gente trabalhava no campo lá, né? Ali a fundação, onde a gente trabalha, né? A Fundação de Medicina Tropical, e é isso aí que eu tinha que falar. Aqui o pessoal que trabalha com a gente na Fundação Oswaldo Cruz, e alguns aqui em Manaus, não estão todos aí, a gente trabalha associado com vários institutos colaborando com a gente, né? E uma série de pessoas, está lá o nome da Rosa, e no início, quando a gente começou a trabalhar, a gente trabalhou muito com a Adelita Day, lá do INPA, que faleceu alguns anos atrás. Então é isso. Eu agradeço a todos a atenção. Vou pedir para os professores subirem para a gente iniciar a discussão. Nós temos 10 minutos, então a gente tem tempo para algumas perguntas. Pode. Perguntar para o Ribola. Chama de Ribola porque tem dois pautos. Aquela população estruturada de Mâncio, você tem quase que subpopulações ali muito diferentes, certo? E você mencionou sobre o potencial dos criadouros estarem tendo um papel nesse isolamento geográfico, né? Nas sequências que vocês fizeram, você chegou a procurar a fonte alimentar dessas diferentes populações? Quer dizer, será que não é só criador, ou talvez seja também fonte alimentar, elas estejam se alimentando de coisas diferentes? É uma boa pergunta, não chegamos a ver. Assim, o que a gente conseguiu não tem a ver com fonte alimentar, mas assim, era interessante porque quando a gente pegava os adultos dessas localidades, a gente também coletou larva em volta das localidades, né? Então, a gente coletava adulto num ponto e pegava numa distância de 1 quilômetro, a gente coletava larva desse ponto. E é interessante porque, usando, por exemplo, a genética dos adultos, quase 90% das larvas a gente conseguia identificar como sendo de lá. Ou o contrário também, né? Então, realmente está super estruturado. Eu imagino que a fonte alimentar principal vão ser as pessoas que moram lá perto, porque normalmente esses tanques de piscicultura sempre tem uma casa ou alguma coisa lá perto. Mas a gente não chegou a ver ainda a fonte alimentar, mas eu imagino que seja isso. Então, sim, o mosquito tem fonte alimentar, tem criadouro, ele vai se estabelecer lá, né? Sim, sim. Bom dia, excelentes apresentações, obrigado. Eu tenho uma pergunta para o Ribola, mas talvez que dialoga também com a apresentação do Bento. Então, você observou estrutura populacional em uma cidade pequena e os dados também do artigo que você discutiu bastante apontam uma diversidade genética bastante relevante na população de mosquitos na América do Sul, quando você comparou com a África. A apresentação do Bento mostrou o surgimento ou a caracterização de resistência a inseticidas em determinadas cidades e em outras cidades não. Será que a gente pode concluir, então, que
independentemente nas localidades onde se foi observado, devido talvez ao pouco fluxo genético desses mosquitos, pensando que a distância da cidade, se você conseguiu caracterizar que existe pouco fluxo dentro de uma mesma cidade, será que a gente não pode pensar e olhar para essas cidades onde foi detectado resistência e tentar entender os processos que foram aplicados para tentar prevenir que o novo surgimento de resistência nas localidades onde não existe possa ser pensado e estruturado dessa forma? Obrigado. Concordo com você, Rodrigo. Eu acho que o surgimento de resistência é independente em cada subpopulação, em cada cidade. Você não tem fluxo entre cidades, né? Se a gente não tem fluxo entre 1 quilômetro, 2 quilômetros, você não vai ter fluxo entre cidades. Então, realmente, o surgimento... O problema é conseguir imaginar que vai ser o mesmo surgimento de resistência em outras cidades com outro background genético. Então, tem isso também, né? Lógico, você deve ter alguns pontos de resistência, né? Alguns locais onde você pode surgir resistência. Mas eu acho que é difícil a gente estimar de onde vai surgir do nada, com um background genético diferente. Mas é interessante, sim. Eu acho que... Bom dia. Parabenizo pelas apresentações que foram belíssimas. Minha pergunta é para o Ribola também. Na área de estudo que você trabalhou, que foi Manso Lima, eu morei lá 2 anos, 2018 e 2019. Né? Eu até me peço desculpas, porque eu não sei se você mostrou o período das coletas. Eu morei nesse período lá e eu trabalhava lá na área de endemias, realmente trabalhando diretamente com as pessoas que faziam controle vetorial e tudo. E nessas áreas que você selecionou, que são 3 pontos, historicamente, aquelas áreas elas não recebiam trabalho de controle vetorial já há um tempo, muitos anos antes de eu chegar lá. E aí você mostrou no seu trabalho que tem um marcador de sensibilidade para esses mosquitos coletados lá. Lá não. Lá não, de Manso Lima não. Mas assim, você acha que esse resultado que você alcançou não se daria a esse fato desses mosquitos não terem contato com nenhum tipo mais de inseticida ou... É que assim, na verdade, assim, eu não consigo detectar exatamente aquele ponto de resistência do P450. Não quer dizer que essas populações não sejam resistentes. Tá? Então, aí precisaria ver realmente se elas são resistentes. Agora, realmente, se elas não estão sob pressão, aí pode ser uma explicação também. Bom dia. Parabéns à mesa, extraordinária, muito informativa. Aprendi um bocado de coisa. Eu tenho uma pergunta para o Bento e para o Alain. Acho que foi o Alain que falou da questão da hora de captura. A gente participou, no século XX, de trabalho com Leônidas Dini, em Ariquemes, Cujubim, Machadinho, junto com o pessoal todo da entomologia. A gente estudava a resposta imune da população de várias localidades de Rondônia e ele estudava a parte entomológica. E foi um trabalho muito vasto, assim, se eu não me engano, eles coletaram alguma coisa por volta de 12 mil mosquitos, e que ele caracterizou sob todos os pontos de vista de parâmetros entomológicos, e nós caracterizamos sob o ponto de vista de infecção por testes que na época nem eram ELISA, ainda eram imunorradiométricos. Uma coisa que me marcou muito era a clareza da curva que mostrava nas coletas de 24 horas o momento que o mosquito picava. E estava muito claro que era do final do dia, do início do entardecer até as primeiras horas do dia. Então, você falou meia-noite, 1 hora, está completamente dentro do escopo do que a gente viu. Eu queria saber se tem mudança. O que eu me lembro de muito marcante é que você não esperava ser picado ao meio-dia por um mosquito, por um anófeles, né? A outra coisa era a questão da preferência alimentar. Era muito claro também a preferência por humanos do Darlinge, mas é verdade que não era nunca 100%, ele não se alimenta só do mosquito, só do sangue humano, mas era alguma coisa como 50%. Aqui você mostrou alguma coisa como 11%, eu levei um susto. E a última pergunta era, eu aprendi até tardiamente que o que a gente chamou de surto, a epidemia de malária por Anopheles gambia no Nordeste, na verdade não foi gambia, foi arabiensis.
O Gâmbia é um mosquito, um excelente vetor, é um predominante, talvez, tão importante quanto é o Darlinja aqui, seja o Gâmbia lá. E essa introdução do Gâmbia, o arabiense, na verdade, veio de navios que vieram do Senegal. Então, qual é a importância do Gâmbia lá? Como é que essa confusão se fez? E quando a gente fala de Gâmbia da africana, a gente tem certeza absoluta que está falando do Gâmbia. Não é possível uma trocada dessa, como aconteceu, e a gente ficou anos dizendo que era o surto de malária por Anopheles gâmbia do Nordeste. Obrigado. Vamos lá. É assim, Cláudio. O que a gente observa em campo hoje é que a gente realmente não tem um horário estipulado, assim, porque a gente sempre muito falou de que o mosquito ficaria ao amanhecer ou entardecer. Porque a gente não observa mais isso. Tá? Em alguns lugares até acontece. Por exemplo, vamos pegar um exemplo de Porto Velho, que nós chegamos a fazer em Porto Velho captura de 24 horas, de 6 da manhã até as 6 da manhã do dia seguinte. Né? Nesse caso, a gente estava trabalhando com Mansônia, mas também tinha um trabalho de Anófeles conjunto. Durante o dia, a gente não via a presença de Anófeles. Um ou outro aparecia, não era negativo, mas não grande a mudança. Mas quando começava já o entardecer, você já começava a ter picos desse mosquito. E que eram divergentes em várias áreas. Nós analisamos em Porto Velho, no entorno da hidrelétrica de Santo Antônio, 17 pontos de coleta. Então, eles tinham distâncias muito pequenas entre um e outro. E eram completamente diferentes o horário de atividade hematofágica nesses pontos. Então, eu tinha uma comunidade, um horário, um exemplo, 19 às 20 horas, andava um pouquinho à frente e o horário já era meia-noite, 1h da manhã. Ou seja, eles não eram assim, em termos de comportamento, iguais. Eles não tinham esse comportamento. Isso em várias áreas. E a gente também observa isso muito hoje. Aquele trabalho que eu apresentei é uma área ribeirinha. A única diferença é que do outro lado do rio é um município, o município de Macapá, do lado de cá é o município de Santana. Mas a distância entre eles é menos de 1 quilômetro, temos 700, 800 metros. E eram completamente diferentes. Completamente diferentes. Um repousava, outro não repousava, uma tinha densidade alta, outro não tinha densidade alta. Mas quando você vê malária, eram iguais. As duas comunidades apresentavam casos consideráveis de malária. Então, não dá para a gente poder dizer assim, o horário é X, Y ou Z, porque hoje não é o que acontece em campo. Provavelmente também não era no passado, mas pelo menos talvez sejam mais abundantes nesse horário, até porque a espécie, na época que foi estudado lá no passado, era o Gâmbia, o arabiense, o que se fosse o Darlinja. Mas hoje, com certeza, quem trabalha com entomologia de campo sabe que a gente não tem mais um horário fixo para controle. Por isso que as atividades de controle, elas precisam ser baseadas em dados entomológicos. Né? Porque se eu faço a opção, por exemplo, de fazer uma aplicação espacial, que eu até comentei, que é uma aplicação que precisa ter efeito no momento da aplicação, se eu faço um horário que o mosquito não está atacando, não adianta. E não é só ter mosquito. Tem mosquito infectado e mosquito com paridade alta, porque o que transmite são as fêmeas páridas. Então, e a gente observa no campo hoje, acho que a Marianice também tem muita informação para isso, é de que os primeiros mosquitos são os mais afoitos, são os mais novatos. Então, são aqueles que estão nulíparos, né? Ou seja, nunca pegaram sangue na vida, é o primeiro repasto dele e vai animado às 7 horas da noite pegar. Os que já estão pálidos, já estão velhos, né? Já estão lá, não, deixa mais tarde, que mais tarde é mais tranquilo, o cara está mais descansado, eu pego o sangue com mais facilidade. Então, o que a gente observa hoje é que os primeiros mosquitos que chegam não são as pálidas, e sim as que já estão nulíparas, né? Então, são observações de campo que a gente precisa fazer. Se você quer fazer controle de verdade, tem que ter essa análise. Ninguém faz um ataque sem ter certeza do teu alvo. O teu alvo tem que estar muito certo, muito preciso, para que a gente possa fazer controle. Só mais uma pergunta. Maísa? Primeiramente, gostaria de parabenizar o Alan, né, por trazer essa fala da entomologia, né? Nós temos que trazer realmente essa discussão, esse papel da entomologia para o controle. As ferramentas atuais, elas têm que ser revistas e a entomologia tem que estar aí para atuar. Bento, gostaria de fazer uma pergunta e parabenizar pela iniciativa do FOG, que é uma questão que vem sendo discutida e que a população prefere, né? É muito comum na região amazônica eles pedirem isso, né? No entanto, existe essa falta de informação.
E aí a minha pergunta vem com os seus dados que não alterou a densidade, mas você viu a presença, né, de fêmeas mais jovens, né? E aí a minha pergunta vem se você acompanhou esse efeito depois, tanto entomológico como dados do próprio CIVEP, se isso tem uma ação ou não, porque ela é muito temporária, né? Eu não entendi, acho que foram 32 noites de coleta no período de ação do FOG. É bem interessante a pergunta, obrigado, Maísa. Na realidade, isso é uma ferramenta que a gente fala que é para apagar incêndio, né? Não é uma metodologia que se possa utilizar na rotina do programa. E como o Alan falou, o conhecimento do horário de pico do vetor é fundamental, que senão, porque não tem residual, é uma aplicação para... E quando a gente pensa em FOG, a gente está pensando em área de garimpo, que você não pode usar mosquiteiro, que você tem densidade, mas sempre associado o diagnóstico e tratamento, para ter um controle. Essa questão que a gente viu, que baixou a paridade, mas não baixou a densidade, a gente teve até uma grande discussão em cima disso. Talvez a gente tenha que fazer duas metodologias simultaneamente, larvas e adulto, porque a gente está matando o adulto, mas o criadouro está mandando mosquitos novos, tanto que a gente está matando aqueles que estão no ambiente, mas estão chegando novos mosquitos diariamente. Então, se você associar as duas metodologias, talvez a gente tenha um resultado bem promissor. É isso que a gente está brincando lá com o Gilberto, para ver se a gente consegue ter uma outra metodologia e, nesses casos, associar. Mas, de novo, FOG é apagar incêndio, é igual colocar o BV na rua. É quando não tem mais o que fazer, você joga aquilo ali, entendeu? Obrigada a todos, obrigado aos professores. Declaro encerrada a mesa. Obrigada.